CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Então, sob as bênçãos de Deus, sob as bênçãos do Cristo, iniciamos então os estudos desta manhã em torno do livro O Céu e o Inferno. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. É o capítulo 19 do livro Ana, por gentileza, entrega a Andressa. Ana foi lá para cima. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encoleriza contra seu irmão merecerá condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca seu irmão merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então Jesus não condenou apenas o ato agressivo contra o outro, você bater, você matar, mas também um ato injurioso, você falar mal do outro, você chamar o outro de louco. Ele condenou tudo isso, porque isso vem de um coração embrutecido e não de um coração manso e pacífico. E aqui estamos, Jesus, te agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, pedindo que nos ajude a sermos mansos de corpo e de alma. E a mansidão vem do Espírito imortal, para que se reflita em nossos atos, em nossas palavras. Inspira-nos sempre, Jesus, e nesta manhã, para melhor compreensão do livro O Céu e o Inferno, através dos benfeitores da nossa casa, do nosso patrono, o professor José Jorge, do nosso altivo diretor do CEAP, bem como toda a coluna de espíritos que nos sustentam, as nossas irmãs queridas, a minha amada Lourdinha, em nome desses espíritos, em nome do amor, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do nosso amor, Maria de Lourdes, em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja. Muito bem. Muito bem. Onde que nós paramos? Os teólogos supõem 8.5. Quadro comparativo entre o inferno pagão e o inferno do cristão. Então vamos lá. Eu tenho que falar de maneira que vocês me entendam, me compreendam. Se não entender a palavra que está aqui, eu não entendi, seu Newton. Se não entender a ideia, eu não entendi. Eu vou explicar. Eu estou aqui para isso, para ensinar o pouco que eu sei, o pouco que eu estou compreendendo aqui. Se eu não souber responder, eu vou dizer não sei. Se eu não souber a palavra, eu vou procurar no dicionário. Porque é importante que a gente compreenda. Porque senão eu leio aqui bonito e vocês estão com um pensamento voando. A Ana veio para cá com um pensamento voando hoje.
Aí vai lá em casa, vai lá tem que estar com a cabeça aqui. O livro O Céu e o Inferno faz parte do Pentateuco. Pentateuco é o que nós chamamos os 5 livros, Penta 5, kardeciano, como dizem, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esse livro que nós estamos estudando é a 4ª parte do Livro dos Espíritos, que fala das penas e consolações. Das penas e consolações. Por isso é importante estudarmos o Livro dos Espíritos. A gente ter em mente o conhecimento do Livro dos Espíritos para entender as demais obras. Essa aqui pertence à última parte do Livro dos Espíritos. E em que lugar nós paramos, em que ponto paramos na aula passada? Nós estudamos sobre o inferno, aula passada, retrasada. De onde que surgiu essa ideia do inferno? De onde surgiu? A igreja trouxe o inferno para a gente. Mas a igreja já copiou de outro. Ela copiou da antiguidade. Lá antes, bem antes do Cristo, na Idade Antiga, da mitologia. O que é o mito? O que é o mito? O mito é algo que, eu estou falando aqui, por favor, para não cair a plataforma da palavra mito. Não é uma coisa real, não é uma coisa real, é algo imaginário, é algo lendário. Então vem da mitologia, mito vem de mitologia. O que a mitologia traz? De acordo com o entendimento dos antigos, eles criaram os deuses, os vários deuses. Então tinha o deus do sol, o deus da fecundidade, o deus do trovão, e tinha também o deus que comandava lá o Hades, ou o inferno, ou o inferno. E nós vimos o nome desses deuses aqui. E como que foi traçado o inferno pagão? Por trás dessa ideia, tem uma ideia muito importante, que é, desde que o homem é o homem antigo, né? Antigo, ele já tinha ideia de que a vida continuava, que existe vida após esta vida e que tem consequências, os atos que nós praticamos nesta vida. Se eles forem bons, teremos um lugar bom quando morrermos. Se os atos forem maus, iremos para um lugar ruim. Olha, essa ideia é antiga, e essa ideia veio até hoje. E essa ideia do lugar ruim, o inferno pagão, era principalmente para punir a todos os maus, mas principalmente os reis maus, perversos. E ele conta a história desses reis, através da mitologia, como que ele está sofrendo lá no mundo espiritual, como ele sofre. E nós vimos que o inferno pagão, ele é menos cruel do que o inferno cristão. O inferno pagão, ele impõe penas individuais. O rei está sofrendo porque ele fez aquilo, ele sofre por aquilo. O inferno cristão não. É mau, é mauzinho, é muito mau, vai todo mundo para a caldeira do diabo. O sofrimento é um só. E é cruel. E o homem então foi buscando o que é de mais doloroso. O que tem de mais dolorido para a gente? O que ninguém gostaria de morrer aqui? Uma maneira de morrer. Queimado, né? Ninguém quer ser queimado. Então diz lá que diz que o inferno é quente. É quente. Bangu, deve estar ali perto de Bangu, né? De Realengo, por ali. Diz que é muito quente. Então só se fala em fogo. E a ideia de que o homem vai ter um corpo, vai voltar com um corpo físico,
Só que dessa vez o corpo físico nunca mais vai acabar. Ele vai ficar queimando no inferno, queimando, queimando, queimando. Queimando, queimando pela eternidade. Eternidade para sempre, nunca mais acaba. Os mais pretinhos já passaram por lá, hein? Vieram meio torradinho, né, vocês, né? Hã? Não entendi. Ah, não, não vai não, não vai não. Aí, eu não falei o que era, e fica lá sendo tostado, ele vira, é um inferno cristão. E nós estamos aqui, isso tudo, antes de continuar, é contrário ao amor de Deus, à bondade de Deus. Se Deus é onisciente, Ele sabe o que vai ser da gente, não sabe? Ele sabe o que vai acontecer. E se Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabia que criou uns para ir para o inferno e outros para serem salvos e ir para o céu. Então Deus, ele foi cruel. Ele gosta também de ver o sofrimento. Se eu for para o inferno, Ele já sabe que eu vou para o inferno. Então Ele não tem bondade, Ele não tem amor. Quantas mães vão visitar um filho criminoso no presídio e elas dizem, é o meu filho. Será que Deus é menos tolerante do que uma mãe? Tem menos amor do que uma mãe? Então toda essa ideia de inferno é uma ideia estapafúrdia, não existe. Então vamos aqui à comparação, vamos continuar na comparação do inferno cristão com o inferno pagão. Vamos lá. Os teólogos, tudo que eu ler, se for um pouquinho grande, eu ler direto, eu vou explicar, tá? Os teólogos, o que é um teólogo? Ana, o que é teólogo? Theo, as palavras são formadas do latim ou do grego. Então, teólogo é uma palavra que vem do grego. As línguas, as palavras são formadas na virada da Grécia. Theo significa Deus. Theo. Hã? Teologia. O que é ogia? Ogia é estudo. Você vê, biologia. Você já ouviu falar em biologia. Bio, vida, estudo da vida. Teologia, tel, Deus, estudo de Deus. Os teólogos são aqueles que estudam os evangelhos, que estudam sobre Deus. Os teólogos supõem, portanto, que Deus efetivamente realize algo após a ressurreição. Esse segundo milagre do qual falamos. Então, para alguns teólogos, vai haver a ressurreição. Ressurreição de quê? Ressurreição da carne. Quem foi católico já rezou, já recitou o credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, não é assim? Tempo que eu era católico. Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao terceiro dia, surgiu ao céu. Aí tem lá a parte, ressurgiu dos mortos. Ressurgir da carne. Essa ideia também não é a ideia espírita, é uma ideia também estapafúrdia. Eles dizem isso baseado em quê? Em que Jesus não fala da ressurreição de Jesus. A Páscoa, por exemplo, o católico, os protestantes, eles celebram como se fosse a ressurreição de Jesus, a ressurreição da carne. E nós também iremos ressurgir no dia do juízo final. Significa, a gente vai aparecer com um corpo carnal. Jesus apareceu com um corpo carnal. Porém, Jesus não apareceu com um corpo carnal. Jesus apareceu com um corpo espiritual, com perispírito. Então essa ideia é errada. É uma ideia
errada, é uma ideia falsa. Lembra que nós falamos na aula passada? Imagine quem crema o corpo. Vira um monte de pozinho, né? Aí quem já viu cremação, quem já foi assistir, o que acontece? Queima numa fornalha quente, ela deu até os graus centígrados, né? 285 graus centígrados. O corpo vira pó. Igual um papel que você queima, quando faz assim, não fica um monte de bolinho pequenininho de papel, de preto, não fica? O corpo fica assim, vira cinza. Hã? Olha só, 850 graus centígrados. A água ferve a 100 graus centígrados, queima. Água fervendo queima. Multiplica isso por 8. 850 graus centígrados. O corpo, com osso, com tudo, faz... vira pozinho. No futuro vai ser tudo assim. Vira pó. Aí ele pega aquele pó e dá para o ente querido. Você enterrou a sua mãe, a sua esposa, cremou a sua mãe ou a sua esposa, você viu o corpo entrar ali do seu marido, do seu filho, e eles devolvem num vidrinho ou numa caixinha, cheio de pó. Ah, aqui está meu filho. Como que aquele pó vai voltar a ser um corpo? E mais, pega aquele pozinho, muitas pessoas pegam, jogam no mar, já não viu? Lembra que a gente falou isso? Aí os peixinhos vêm, come tudinho. Como que aquele corpo vai voltar? Aí o pescador pega o peixe que comeu aquele pozinho, frita em casa ou cozinha e come o peixe. Não tem como a ressurreição da carne, não tem. Lázaro sim, ressurgiu dos mortos, saiu do túmulo com o mesmo corpo, mas Jesus não. Jesus estava com seu perispírito. Então os teólogos, os que estudam sobre Deus, dizem que, como ele está aqui, algo vai acontecer depois da ressurreição. Você vai morrer, vai ter a ressurreição e algo vai acontecer. Inicialmente, ele tira do sepulcro que os devora nossos corpos de argila. Ele os retira tais como ali entraram, com suas enfermidades originais e as degradações sucessivas da idade, da doença e do vício. Ele os restitui a nós nesse estado decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades sensíveis a uma picada de abelha, cobertos de desonras que a vida e a morte neles imprimiram. E esse é o primeiro milagre. Depois a esses corpos desprezíveis, prontos para retornarem ao pó de onde saíram, ele concede uma propriedade que nunca tiveram. Eis aí o segundo milagre. Ele lhes concede a imortalidade, esse mesmo dom que na sua cólera dizei antes da sua misericórdia. Ele havia retirado de Adão ao sair do Éden. Quando Adão era imortal, ele era invulnerável. E quando deixou de ser invulnerável, tornou-se mortal, porque a morte segue a dor de perto. O que eu li aqui? Exatamente o que eu estava explicando. Para esses teólogos, você vai ressurgir dos mortos. Aqueles defuntos que estão no cemitério há 10, 20, 50 anos enterrados, 100 anos enterrados, vão surgir todo mundo com aqueles corpos apodrecidos, vai ter vida novamente e vão ter uma vida para sempre. E ali eles vão ser julgados. E quem for no inferno, para o inferno, vai ficar no inferno sofrendo as dores do inferno. Essa é a teoria. Isso é racional? Vocês têm medo desse inferno? Ninguém nem mais acredita nisso. Entender o que é o inferno? O inferno que o padre fala na igreja é esse. O inferno que o pastor fala na igreja é esse. É esse.
Para nós, o inferno não existe. Mas, infelizmente, aqui, ou felizmente, para a gente compreender, vou continuar aqui, vamos continuar falando do inferno, esse quadro comparativo, para depois a gente ir para o purgatório. Eu vou dar uma lidinha mais rápido, tá? E explico para vocês. A ressurreição, portanto, não nos estabelece nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição apenas das nossas misérias, porém com uma sobrecarga de novas misérias infinitamente muito piores. É, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação ousou conceber. Deus muda de opinião e, para acrescentar aos tormentos espirituais dos pecadores, os tormentos carnais que possam durar sempre, muda de repente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo determinadas. Desde o começo, aos compostos da matéria, ele ressuscita carnes enfermas e corrompidas, e ligando com um nó indestrutíveis esses elementos que tendem por si mesmos a se separarem, ele mantém e perpetua contra a ordem natural essa podridão viva e lança no fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal como é, sensível, sofredora, ardente, horrível, tal como o que é imortal. O que eu li foi tudo que eu acabei de falar. Vocês já viram aquele filme, aquela música, o clipe do Michael Jackson? Thriller, não é? Thriller. Então, o nome da música é Thriller. Aí ele começa a sair naqueles zumbis, né? Tudo com roupa rasgada. É aquilo ali. Uns zumbis que vão sair com as mesmas doenças, com o corpo já esfarrapado, podre. Aí, por um passe de mágica, Deus vai fazer assim, ó, plim, vida eterna, nunca mais vou morrer. E vai todo mundo assim, ó, pro caldeirão do diabo. Que maldade, né? Que maldade. É isso aí. Quando você manda alguém para o inferno, você diz assim, vai para o inferno. Você quer que aquele vá para um lugar desse. E nós vimos no Evangelho que Jesus condena aquele que pensa mal do seu semelhante, que fala mal do seu semelhante. Então a gente não pode mandar ninguém para o inferno, ninguém para um lugar desse, que é um lugar ruim. Entenderam então o que é o inferno católico? Entenderam? Alguma pergunta? Hein? No question? Nenhuma pergunta? Bom, então vamos lá. Quem não tem dúvida, tem dívida. Quem não tem dúvida, tem dívida. Já sabe, se errar, já era. Nós vamos continuar estudando. Daqui a pouco o estudo vai ficar melhor, mais leve. Vocês vão gostar desse livro. Esse início é um pouco maçante, porque ele teve que falar de tudo isso, do céu, do inferno, do futuro e do nada. A gente estudou o futuro e o nada. Tem alguma coisa após a morte? Não tem? Porquê do receio da morte? O porquê do receio da morte? Estudamos o céu, o que seria o céu, e estamos estudando o que seria o inferno. Para depois a gente conversar, ouvir a conversa de Kardec com os mortos. Teve um espírito que se suicidou, o homem se suicidou. Kardec vai lá, chama, o que aconteceu com você? Como é que você está? Ele vai botar aqui no papel. O suicida vai dizer como é que está. Morreu um homem mau, duro. Como é que você está? Você sofre? Aquele espírito vai dizer como é que ele está, aonde ele está. Morreu um homem bom. Como é que você está? Onde é que você está? Como é que é a vida aí? Então, os mortos vieram dizer como é a vida do outro lado.
Como é a vida daquele que morreu através do suicídio, aquele que era criminoso, aquele que era bom, aquele que não era muito bom, era mais ou menos. Aquele que sofreu muito, por exemplo, ficou aleijado numa cama a vida inteira, morreu, aquilo foi uma expiação muito dura. Por que você sofreu aquela expiação? Kardec vai evocando esses espíritos, vai perguntando. Aí a gente vai estudar aqui. É muito gostoso, não é? Quando chegar nessa parte. Daqui a pouco a gente chega lá. Por enquanto a gente estudou. Tem vida depois da morte? Ou não tem o nada? É o futuro e o nada. Ah, uns dizem que vão para o céu. Como é que é o céu que a igreja traz? Então, antes da doutrina espírita, o céu era um lugar cheio de anjinho, um lugar bom. E os anjinhos ficavam tocando harpa nos pés de Deus. Pô, deve ser um tédio, né? Ah, pá. Aí ele descreveu o que é o céu. O que é o céu? Para o católico, para os cristãos. Agora ele está descrevendo o inferno. E para entender o inferno pagão e o inferno cristão. Depois a gente vai para o purgatório. O que é o purgatório? Vocês já não viram falar das almas do purgatório? Então a gente vai entender direitinho o que é o purgatório. Tudo bem até aí? Estão cansadas? Não. Aquela que dormir, que estiver cansada, tem um inferno sim para ir, viu? Se dormir, vai para lá. Eu fiz o inferno. Foi o que fiz. Então vamos lá. Faz-se de Deus, por esse milagre, um dos carrascos do inferno. Porque, claro que se Deus vai condenar uma pessoa para o inferno, ele é um carrasco do inferno. Porque se os condenados só podem imputar a si mesmos os seus males espirituais, eles não podem, sem compensação, atribuir aos outros, senão a Deus. Seria muito pouco, aparentemente, abandoná-los após sua morte, à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente que perdeu o bem supremo. Deus irá, de acordo com os teólogos, procurá-los nessa noite, no fundo desse abismo, e ele os trará, por um momento, à claridade, não para os consolar, mas para revesti-lo de um corpo hediondo, chamejante e imperecível, mais pestilento que a túnica de Dendjanira. E só, então, ele os abandona para sempre. Entenderam? É tudo que eu expliquei. Deus não os abandonará mesmo. Deus não os abandonará mesmo, visto que o inferno só subsiste assim como a terra e o céu, por um ato permanente da sua vontade, sempre ativa, e porque tudo se dissiparia se ele deixasse de tudo sustentar. Deus, portanto, terá incessantemente a mão sobre eles, para impedir que seu fogo se apague e que seus corpos deixem de se consumir, querendo que esses infelizes imortais contribuam pela perenidade dos seus suplícios para a edificação dos eleitos. Que coisa, que pensamento macabro, né? Tudo existe porque Deus quer. Então o inferno existe porque Deus quer. Que coisa contraditória. Vocês já ouviram falar na Inquisição? Santa Inquisição? Já ouviram? Ouviram vocês? Não, as mães? Vocês já sabem o que é Inquisição. A Inquisição, ela começou, eu acho que no século XI, depois do Cristo, século XI, 1100 e pouco. Ela tinha um propósito, e a partir do século XIII, ela tomou outros caminhos, e ela durou até o século XIX, acho que 1800, pouco foi acendida a última fogueira. Então você coloca aí um período aí de uns 600 anos que a Inquisição trabalhou. O que era a Inquisição? Era chamada Santa Inquisição. Tem até um inquisidor muito conhecido, tem um livro
que era o Torquemada. O Torquemada era um padre muito ruim. A Inquisição, ela condenava os hereges à morte e à tortura. Muitos foram condenados pela Inquisição e muitos foram torturados e mortos. E por que eles torturavam? Olha a cabeça do religioso. Eles torturavam para que o herege não fosse para o inferno, para que a sua alma fosse salva. E torturas crudelíssimas eram infringidas àqueles que eles achavam que eram hereges, cometiam heresias. O herege era aquele que não concordava com a igreja. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, se matou muito, se torturou muito. Agora, que cabeças são essas? Que homens são esses que, escondido atrás de uma batina, infringe torturas cruéis? Tipo, queimar em praça pública, amarrar a pessoa num tronco, botar galho em volta, madeira e tacar fogo. E tantas outras mais torturas. Esse mesmo homem que foi capaz de criar um inferno. É o mesmo homem. Entendeu, Malu? Tem coisas que não dá para a gente conceber, né? Homem mau. Homem mau. Está entendendo, Ana? O único que está prestando atenção direitinho é o bebezinho ali, ó. Ele está. A senhora já está cansada, dona, a mãe da Patrícia? A senhora já está cansada? Está prestando atenção, né? Muito bem. Tá. Tá. Vamos lá. Faltam mais 15 minutinhos só para a gente terminar. Número 14. A gente vai terminar agora. Dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia superado o dos pagãos. No Tártaro realmente vêm-se os culpados torturados pelo remorso, sempre diante dos seus crimes e de suas vítimas, atormentados por aqueles que haviam oprimido durante sua vida na terra. Nós os vemos fugirem da luz que os penetra e procurarem inutilmente escapar dos olhares que os perseguem. Ali o orgulho é rebaixado, humilhado, todos carregam os estigmas do seu passado. Todos são punidos por suas próprias faltas, a tal ponto que para alguns é suficiente entregá-los a si mesmos, portanto se considera inútil acrescentar-lhes outros castigos. Ele está dizendo aqui que o inferno pagão, a pena era individual. Mas são sombras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, isso é o inferno pagão. Não é com corpo físico, é com seu corpo espiritual. A imagem de sua existência terrestre. Ali não se vê homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar sob sua pele e saturá-los até a medula dos ossos, nem o requinte e o refinamento dos suplícios que são a base do inferno cristão. Ali encontram-se juízes inflexíveis, porém justos, que dão as penas proporcionalmente às faltas cometidas, enquanto que o império de Satã, que é o inferno cristão, todos são misturados na mesma tortura, tudo é fundamentado na materialidade e a própria equidade deles foi banida. Então nesse item aqui, só falta mais um item, novamente, tudo que nós já falamos, o inferno pagão, a pena era justa, e eles estavam ali com seu perispírito, com seu corpo fluídico. O inferno cristão não, é com corpo físico, que o fogo vai queimar, 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 sem nunca se acabar, e você nunca morre, só grita de dor. Quem já queimou no fogo aí, na panela quente? Faz assim, né? Agora imagine ficar com a mão lá, ó, queimando, queimando, a mão, o braço, a cabeça, tudo, sem parar. Para sempre. Só na ideia de gente má.
E por último, ele diz assim, não há dúvidas que hoje dentro da igreja existem muitos homens sensatos que não admitem mais isso, né? Isso já acontece. A crença no inferno material com todas as suas consequências, infelizmente ainda é um artigo de fé. Pergunta-se, como homens puderam ver essas coisas em êxtase se elas não existem? Aqui não é o lugar para se explicar a origem das imagens fantásticas que às vezes se produzem aparentando ser reais. Diremos apenas que é preciso ver nisso uma prova deste princípio. O êxtase é a menos segura de todas as revelações, porque esse estado de superexcitação nem sempre representa o fato de um desprendimento da alma tão completo que se possa lhe dar crédito, e porque nele muitas vezes se encontra o reflexo das preocupações da véspera. As ideias com que o espírito é nutrido, preocupação da véspera, muitas vezes isso se traduz, Adilânia, na psicografia, viu? A sua preocupação da véspera pode se traduzir numa mensagem que você dá na psicografia. Lembra aquilo que a gente estava conversando? Pois é, eles se basearam no inferno, dizendo que muita gente foi no inferno e viu. Por exemplo, a obra de Dante Alighieri, o italiano, ele descreve o inferno. Ele disse que foi no inferno, num estado de êxtase. Então, Kardec está dizendo, você não pode levar tudo como verdadeiro. Não tem como você falar que aquilo é verdade, que ele viu aquilo realmente. Aquilo pode ser imaginação da cabeça dele. Imaginação. E porque nele muitas vezes se encontra um reflexo das preocupações das vésperas. As ideias com que o espírito é nutrido e das quais o cérebro, ou melhor, o invólucro perispiritual correspondente ao cérebro, conservou a imagem, se reproduzem ampliadas como em uma miragem, sob forma vaporosas que se cruzam e se confundem e compõem conjuntos bizarros. Os estáticos de todos os cultos sempre têm visto coisas em relação com a fé, da qual são impregnados. Portanto, não causa admiração que aqueles que, como Santa Teresa, estão fortemente imbuídos de ideias do inferno, que as descrições verbais ou escritas e os quadros lhes proporcionaram, tenham visões que, não propriamente falando, apenas a sua reprodução, e produzem um efeito de um pesadelo. Um pagão cheio de fé teria visto o Tártaro e as Fúrias, como teria visto no Olímpio Júpiter tendo um raio na mão. Enfim, essas pessoas que descreveram o inferno, vamos parar de falar de inferno, acabou hoje, viu? É o inferno. Vamos fechar de vez o inferno, vamos tampar a panela lá, o caldeirão quente. Acabou. Não existe. As pessoas que viram, elas estavam em estado de êxtase. Elas estavam impregnadas por ideias delas próprias. Porque o inferno é uma imagem, é uma miragem. Não existe o inferno. É contrária a toda a lei de amor que Jesus pregou. Toda a lei que diz que o Pai é amor, que Deus é amor. Como que se Deus é amor vai criar um inferno desse? Vocês viram aqui os requintes de crueldade, né? Pronto, então fechamos o caldeirão, não existe o caldeirão, graças a Deus, mas não é para vocês fazerem o que quiserem aí não, hein, viu? Tem consequências, mas não é igual a essa. Então, o que eu entendi foi que o inferno é o lugar onde a gente se coloca, o pensamento ruim. O inferno que a igreja, que os cristãos trazem, é um lugar, sim, geográfico, só de fornalha, de fogo, e ainda tem o diabo lá para atormentar mais ainda. Mas o inferno para nós, depois a gente vai falar isso, é um estado d'alma, é a sua consciência. Você está de briga com a sua irmã, não está no inferno? Um verdadeiro inferno. Está de briga com o marido, não entra no inferno danado? É um estado d'alma. Se você ficar com essa briga a vida inteira, você vai ficar no inferno a vida inteira. Quando você volta à paz, à cordialidade, à mansidão, como nós lemos, você sai do inferno.
Então não existe um lugar geográfico ali. Ali vai ficar as almas ruins. Não, o inferno está dentro de nós. Tudo bem? Alguma pergunta? Semana que vem a gente vai estudar o purgatório. Tá? Vamos fazer a nossa prece e encerrar os nossos estudos. Muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado aos nossos guias espirituais, nossos irmãos, nossas irmãs. Obrigado pelo apoio, professor José Jorge, altivo, e toda a direção da nossa casa espírita. Nossas irmãs, Elvira, Cidinha, Neuza, minha amada Lourdinha, obrigado. Obrigado, Allan Kardec, por essas palavras, por esses ensinamentos, por essas reflexões. Obrigado, Leon Denis, que deu continuidade a toda essa obra para que hoje estivéssemos aqui, estudando-a. Obrigado por tudo. Despeça-nos, que possamos retornar aos nossos lares, aos nossos afazeres, acompanhados pelos bons espíritos, pelos nossos guias espirituais, pelos guias que dirigem essa casa de amor. Então, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.